palavra que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de estar compartilhando com vocês com o seguinte tema: Deus transforma a maldição em bênção. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, falasse com Deus. Eu sempre digo para que você não preste muita atenção na minha voz ou na minha aparência, mas que você preste atenção na palavra do Senhor, naquilo que Ele quer transmitir ao seu coração. Só você e Ele sabe o que você veio buscar nessa noite. Só você e Ele sabe daquilo que você necessita, precisa. Então fale com Deus nesse momento. Senhor, somos gratos e mais uma vez, Senhor Deus, queremos te pedir, permaneça conosco. Já sentimos a tua presença durante o louvor, queremos te dar total liberdade agora através da palavra. Senhor Deus, que eu não venha ser nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de, Senhor Deus, de tropeço. Pelo contrário, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, Senhor Deus, e que cada um possa ouvir a tua voz nesse exato momento, aquilo que eles necessitam, precisam, que o Senhor possa entrar com providência. Pai, desde já nós repreendemos e expulsamos todo espírito maligno que vem para roubar, matar, destruir, que vem para tirar a nossa atenção, Senhor Deus, que vem para colocar sono, Senhor Deus, tudo aquilo que Ele possa fazer para impedir de recebermos a nossa bênção, para impedir, Senhor Deus, de sairmos daqui com a nossa vitória, nós colocamos por terra agora. Pai, Espírito Santo, abra as nossas mentes para que possamos compreender e entender a Tua Palavra, e abra os nossos corações para que venhamos guardar e não venhamos pecar contra Ti. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Tem um texto lá de Neemias 13, versículo 2, caso você esteja com a sua Bíblia, eu vou pedir para que você esteja abrindo. Se você não estiver, vai estar ali no telão. Caso você não conseguiu, aqui no telão, tá? Neemias 13, 2 fala assim: pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Estava pensando nesse versículo e agora à tarde me veio algo que eu acabei nem enviando para o pessoal da mídia. Mas se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, não agora, mas depois na sua casa, se você quiser anotar, leia esse texto, né, o capítulo 13 de Neemias. Então Neemias reconstrói Jerusalém e ele está lendo a carta de Moisés. Então ele está lendo o livro de Moisés ali, tudo que Moisés escreveu, tudo que o povo viveu desde a saída do Egito até a entrada de Canaã. E naquele exato momento eles leem que os moabitas e os medianitas, eles negaram comida e bebida para o povo de Israel. E o interessante, eu vou até abrir um entre parênteses aqui, que fala que eles estavam lendo a lei, estavam lendo a Bíblia deles, né? Tudo aquilo que Moisés escreveu. E nós muitas vezes erramos e pecamos por falta de conhecimento. Então a importância de nós estarmos lendo, estudando a palavra do Senhor é justamente por isso. Porque aqui esse contexto, né, então eles, não era algo que eles viveram, mas era algo que era para que eles praticassem. Qual que era a prática deles? Eles não deveriam aceitar ninguém de Midian e nem os moabitas. Ninguém desse povo era para permanecer no meio deles. E isso era para sempre. Era uma lei, era algo que não poderia acontecer. E se você continuar lendo depois na sua casa, você vai ver que o povo, ao ouvir isso, eles vão e despedem todos aqueles que eram descendentes, né, desses povos, tanto os moabitas como os medianitas. Por que eu quis abrir esse parênteses? A importância de nós estarmos estudando a palavra do Senhor. Então muitas vezes tem hora que a gente está fazendo algo de errado. Por quê? Porque nós não temos conhecimento. A partir do momento que a gente abre a nossa Bíblia, lê, aprende, vem, ouve, estuda, né? Não é porque eu estou pregando aqui para você que você não vai marcar na sua Bíblia e chegar em casa e ver se o que eu estou falando está correto. Pelo contrário, é justamente isso que você tem que fazer. E o outro contexto é justamente quando o povo de Israel sai do Egito. Então eles começam a sua jornada ali, enfrentam e passam por vários setores, vão passar por várias nações.
E uma das nações da qual eles passam é justamente a nação dos moabitas e dos midianitas. E além deles não fornecerem nem água, nem bebida, e nem permitirem que Israel passasse por dentro da sua cidade, né, por dentro do seu território, eles também ainda contrataram Balaão para profetizar contra Israel, para lançarem maldição. Acho que todos aqui já ouviram falar de Balaão. Lembra do profeta que a mula falou com ele? Né? Até virou um ditado popular que se até a mula falou, por que a gente também não pode falar? Não é? Então, justamente esse profeta aqui, o profeta Balaão, o camarada que foi contratado para profetizar maldições aos israelitas. Então, Deus transforma a maldição em bênção. Então, esse texto você vai ouvir eu falar bastante, né? Então, marquem na sua memória, capítulo 13, versículo 2 de Neemias. Deus transforma a maldição em bênção. Em várias passagens bíblicas, nós podemos ver Deus transformando tragédias em bênção. Além de transformar a maldição em bênção, Ele também nos ensina, né, aquilo que nós precisamos aprender. Ele nos ensina como confiar nele. Então, por várias situações que podem acontecer em nossas vidas, nós podemos aprender, temos a oportunidade de aprender. Então, em vários momentos da sua vida que você fala assim, pô, agora eu acho que é o fim, né? Não tem mais acordo. Então, você imagina o pessoal andando no deserto já há um bom tempo, toda hora tendo que enfrentar um inimigo diferente, sem água, sem comida, sem bebida, não tinha o que fazer, e ainda alguém contratando para amaldiçoar. Você imagina isso, né? E vamos trazer para os nossos dias. Talvez você esteja olhando para o seu relacionamento, seu conjugal, e a situação está terrível. Você, seu cônjuge, talvez família, né? Pais, filhos, talvez financeiro, você não encontra saída. Eu não sei qual tipo de problema que você esteja enfrentando, mas ainda assim não é o fim. Ainda assim Deus quer transformar a maldição em bênção. Deus quer transformar esse momento ruim em algo poderoso na sua vida. Pode ser que aos olhos humanos, pode ser que até mesmo aos teus olhos, é impossível Deus fazer a transformação. Mas nessa noite Deus quer te mostrar que é possível. Nessa noite Ele quer mostrar, e eu espero que você esteja com os teus olhos abertos, os teus ouvidos abertos, para que você possa ouvir e entender a palavra do Senhor, e receber esse Espírito dessa palavra, amém? E nós vamos começar falando a respeito de Isaías, capítulo 6, primeiro versículo, fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Para falarmos de Isaías, principalmente se formos falar desse texto, não tem como nós não falarmos do rei Uzias, um rei poderoso, um rei que reinou durante 52 anos em Judá. Se eu não me engano, foi o segundo rei que mais reinou em Judá, e foi alguém que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então é alguém que ele lutou, ele batalhou, ele se esforçou para fazer a vontade de Deus, né? Então é alguém que se tornou um rei forte, influente, respeitável. Só que nesse exato momento ele morre. Então, se Isaías tinha algo, né, de bom na vida dele, vamos dizer assim, era alguém que estava ali junto com ele, alguém que ele tinha acesso, alguém que ele poderia estar sempre conversando, sempre orientando, sempre profetizando. Se nós lermos o primeiro versículo do capítulo 1 de Isaías, você vai ler lá de que ele profetizou no reino de Uzias e nos demais filhos de Uzias, né? Filhos, netos. Então, por 3, 4 reis ali, Isaías profetizou. Só que ele começa profetizando justamente no reinado de Uzias. Então ele já era alguém que servia ao Senhor. Quando eu falo a respeito de problemas e situações, talvez você não serve ao Senhor, talvez seja até a primeira vez que você entra numa igreja, talvez você esteja com um problema e foi por isso que você veio até aqui, mas também quero falar com você que serve ao Senhor. Talvez você até que esteja trabalhando, talvez você esteja, né, talvez um pastor, um diácono. Não significa que o fato de termos algum tipo de título, não significa que nós não venhamos passar por dificuldade ou problemas. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, e podemos passar por percas e danos, mas ainda assim Deus está segurando em nossas mãos. E foi nesse exato momento, numa perca de um ente querido,
que Isaías teve um encontro com Deus. Foi nesse exato momento que ele olha para os céus e vê os céus abertos, ele vê, né, o Senhor Jesus sentado ao trono. Ali em João 12, versículo 41, vai falar de que essa visão se referia a Jesus, sentado no trono, um sublime trono mais alto. Então, se em algum momento você colocou a tua confiança no homem e você foi decepcionado, se em algum momento você colocou a tua confiança em algo que foi prometido, algo que foi dito, ou talvez você tenha perdido alguém, talvez você não está por perto daquele que você gostaria de estar, uma situação ruim, mas ainda assim, Deus tem uma bênção para você. Ainda assim, Ele quer te mostrar que Ele é maior do que qualquer tipo de situação, Ele é maior do que qualquer tipo de problema que você possa enfrentar. Foi quando Isaías perdeu um ente querido que ele viu Jesus, e Deus quer se mostrar, quer se revelar a nós nesta noite. E não é apenas para se revelar para nós, tem um propósito maior. Porque quando Jesus faz algo em nossas vidas, não é só nosso benefício próprio, disso você pode ter certeza. Ele não vai fazer algo só para nos beneficiarmos de algo. Afinal de contas, o maior mandamento é amarás o teu Deus acima de todas as coisas, mas o segundo maior mandamento é ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, abaixo de Deus, a pessoa mais importante é meu próximo. Então, todas as vezes que Deus me abençoar, vai ser para que outras pessoas também sejam abençoadas. E Deus tem um propósito na tua vida. Talvez os problemas, as situações que você vem enfrentando, é justamente Deus te preparando para aquilo que Ele quer fazer e realizar através de você. Isaías 6,5 fala: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Algo que me chama a atenção, como eu disse para vocês, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, vai falar que Isaías já profetizava no reino de Uzias. No capítulo 5, você vai ver, se você depois ler na sua casa, 5 ais que Uzias fala a respeito de pessoas que fazem errados. Então ele começa apontando o dedo, né? No caso aqui, não que esteja errado, mas era a profecia, era algo que ele estava ensinando, é algo que ele estava mostrando, mas ele estava anunciando a palavra do Senhor. Ai daqueles que praticam mal, ai daqueles que beneficiam o mal em vez do bem, ai daqueles, são 6 ais. Porém aqui, no versículo 5, ele olha para ele mesmo e fala: ai de mim, que estou perecendo, porque eu vi o Senhor. Então a primeira coisa que ele faz, e que nós também precisamos fazer, é reconhecermos quem nós somos. Ele reconheceu, né, falho, pecador, que necessitava ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. Todos os dias, você e eu precisamos passar por esse sangue. Todos os dias, ao acordarmos, ou até mesmo ao dormirmos, precisamos fazer essa oração. Quando nos acordamos, nós precisamos agradecer, porque mais uma vez Deus nos sustentou e nos levantou. E ao deitarmos, precisamos também confessarmos e orarmos, nos colocarmos perante Deus, porque a gente não sabe se no dia seguinte iremos acordar. Então todos os dias, você e eu precisamos passar pelo sangue de Cristo. Também precisamos reconhecer, né, aonde nós habitamos. E Isaías reconheceu que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, e não era só ele que tinha esse lábios impuros. Primeiro Salmos, primeiro versículo ali vai falar a respeito, né, de que nós não devemos nos determos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. E muitas vezes nós praticamos isso, ou no serviço, ou no convívio com a família, ao nos assentarmos, ou infelizmente muitas vezes até, espero que não aqui, mas até no meio dos crentes, nos sentamos e falamos coisas que não deveriam ser ditas. Precisamos reconhecer quem nós somos, precisamos reconhecer que nós moramos em um mundo corrupto, que não pode oferecer nada de bom, e reconhecermos quem é Jesus. Quem é Jesus na sua vida? Qual o nível que ele se encontra?
Ele é o maior, o mais importante. É para Ele que você faz tudo. É para Ele que você se arruma. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na minha vida? Nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Se Ele for nosso Senhor dos exércitos, se for Ele o Rei dos reis, se for Ele, quem é o único nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos reconhecer isso e admitirmos isso todos os dias. E quando nós nos colocamos diante de Deus e fazemos tudo isso, é a hora que Deus quer fazer um milagre em nossas vidas. É a hora que nós nos humilhamos diante dEle, é aonde Ele vai nos exaltar. Pastor Ney já tem pregado isso várias vezes, e eu vou repetir para você. Quando esse versículo que se refere que os humilhados serão exaltados, não é aquele, porque você me humilhou, então Deus vai me exaltar e você vai ver o que Deus fez na minha vida. Não, é a partir do momento que eu mesmo me humilho diante de Deus, é que Deus vai realmente me reconhecer. E isso é claro, não apenas da boca para fora, mas de todo o meu coração. O versículo 6 de Isaías, o 6 e o 7 fala assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus quer tirar qualquer tipo de iniquidade que existe em nós. E não só isso, Ele nos perdoa de todos os pecados. Então nessa noite, se nós reconhecermos quem Ele é, se nós reconhecermos quem nós somos, se nós nos declararmos diante dEle, independente da situação que você possa estar vivendo, Deus vai tratar com você. Deus vai transformar maldições em bênçãos nessa noite. Mesmo que você volte para sua casa e a situação aparenta ser a mesma, mas é hoje que Ele começa a trazer sinais de que a maldição foi transformada em bênção. Existem pessoas que vão contar testemunhos amanhã, mas existem pessoas que vão contar testemunho daqui 1 ano e meio ainda. Mas vai, acredite, Deus vai fazer milagre nessa noite. Ele já tem feito, já tem realizado. É só nós acreditarmos e colocarmos a nossa fé em ação e não desistirmos. Você imagina se Isaías tivesse desistido por causa da morte de Uzias, se ao receber essa visão, ele não tivesse se posicionado, não tivesse feito o que Deus queria. Você sabia que Isaías, o livro de Isaías é comparado com a Bíblia? Tem 66 livros, ele é dividido em 2 partes. Desses 66 livros, ele pode ser dividido em 2 partes, assim como a Bíblia é dividida no Novo e no Velho Testamento. É o profeta que mais fala de Jesus. Tem coisas que nós sabemos sobre Jesus porque Ele escreveu. Você imagina o que Deus não quer fazer com você? Não desista. Continue firme, continue batalhando, lutando. Deus vai fazer algo, Ele vai transformar a maldição em bênção na sua vida. Como eu disse, o propósito não é único para te abençoar. Em Isaías 6:8 diz que depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Com tudo aquilo que Deus está te mostrando, tudo aquilo que Deus está falando com você nessa noite, você vai erguer sua mão e falar assim: eis-me aqui, envia-me a mim? Foram poucos que responderam, mas acredite, você que respondeu, Deus vai te enviar. E para você que não respondeu de primeira, você tem a oportunidade de você responder de novo. E não é para mim que você vai responder, você vai responder isso para Deus. É para Ele, é Ele que vai fazer o chamado para você. Chamado até mesmo para abrir a tua casa, uma célula de amor, para ser um líder de uma célula, chamado para ser um diácono, chamado até mesmo para você sair ali fora e falar de Jesus. Isso, todos nós temos esses chamados, na sua vizinhança, nos seus parentes, nos seus familiares. E o engraçado é que as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: mas passando tudo isso que você está passando, você ainda vai falar de Jesus? E você vai responder: aquilo que Ele fez na cruz por mim já me lavou, já me remiu, já me transformou, a maldição em bênção.
já me tirou do inferno. Se nós não anunciarmos Jesus, se nós não anunciarmos aquilo que Ele fez por nós, o que é de nós? O que vai ser de nós? Quantas pessoas querem ser alcançadas? Quantas pessoas Deus vai alcançar através de você? Aqui é uma situação da qual Isaías não controlava. É uma situação da qual Isaías não controlava. Mas existem situações que você e eu nos colocamos. Fomos nós que provocamos, certo? E eu queria falar um texto bem rápido, não vai dar para ler todos os textos, mas eu vou tocar no assunto dele. Vocês já estão cansados, porque eu sempre falo desse camarada, que para mim é um camarada, um exemplo. É o tal do José, filho de Jacó. Por que eu gosto de falar dele? Porque a história dele me ensina bastante. A história dele vai me ensinar de várias maneiras. Eu posso aprender com os irmãos que de alguma forma traíram ele, venderam, depois mentiram dizendo que ele estava morto. Posso aprender com o próprio José, que foi traído, que foi enganado, foi vendido pelos próprios irmãos e foi parar numa outra região. Eu vou pedir para que a mídia, por gentileza, passe lá para Gênesis 45, versículos 5 e 8. Por que eu falei para vocês que são situações que nós nos colocamos? Porque José foi vendido e os seus irmãos tinham ciúmes dele, porque ele cometeu um erro: contar os seus sonhos para pessoas que não sonham. O erro que ele cometeu foi contar para os seus irmãos que ele sonhava, que o feixe dele se colocava acima dos feixes dos irmãos, que o sonho dele era que a lua e o céu e as estrelas se curvavam diante dele. Tem sonhos que Deus te dá e ainda não é hora de você abrir a boca e contar. Se José era para ser o rei do Egito, o príncipe do Egito, ele seria de qualquer forma. Deus iria levá-lo de qualquer forma, mas talvez ele não teria necessidade de passar por tudo que ele passou. Tem hora que nós precisamos fechar a nossa boca, aprendermos a falarmos somente com Deus, ou com o nosso cônjuge, ou com o nosso discipulador, mas não sairmos falando para todo mundo aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Porém, no versículo 5 do capítulo 45 de Gênesis fala assim: agora, pois, não entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me enviou, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aquilo que parece maldição, Deus transforma em bênção. Porque José foi vendido, porque ele virou o príncipe do Egito, ele conseguiu sustentar toda a sua família, e não só a família dele, mas todas as nações que procuraram o Egito pedindo comida, ele tinha para vender. Numa época onde a fome é escassa, não tinha o que se comer, José tinha. Mesmo que em algum momento nos colocamos em alguma situação que de alguma forma se transformou em maldição em nossas vidas, ainda assim Deus vai transformar em bênção. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse exato momento.